Olá, eu me chamo Hernando e tenho 52 anos. Eu sou do interior do município chamado Juazeiro do Piauí. Essa história não aconteceu comigo, e sim com o meu bisavô, que lá por aqueles anos era caçador. Ele caçava dentro da famosa caatinga. Felizmente, tive a honra de escutar pessoalmente, e por isso eu sei de vários detalhes. Eu vou contar como ele me contou, para vocês entenderem melhor. O meu bisavô sempre caçava sem regras. Pegava bichos mais do que o necessário para alimentação e vendas. E foi por causa disso que naquele dia ele virou a caça. Há bastante tempo atrás, eu era um dos caçadores mais famosos da região. Eu nunca tive medo de nada. Podia aparecer qualquer bicho na frente que eu pegava. Eu já vi o tal do lobisomem e outras lendas que o povo conta. Mas nem o maldito do lobisomem se comparou quando eu vi aquela peste. Eu era um homem bruto, nordestino raiz. Queria tudo na hora e fazia por onde ter. Ainda era jovem, cerca de 30 anos. Já era casado com a minha mulher. Tinha alguns filhos e minha esposa estava buchuda de outro. Além de caçar para o meu próprio consumo, eu caçava também para vender na feira do povoado. Eu tinha uma espingarda velha, que servia para muita coisa. Morava em uma casa simples e pequena, feita apenas de cimento e tijolos. Naquele dia, eu ia caçar, já que só tinha os bichos para comer do dia que estava. Então, passei a tarde toda me preparando, já que a caçada começaria à noite, que era o melhor horário. Chamei alguns compadres para irem comigo, mas nenhum aceitou. Então, como não nasci colado com ninguém, eu fui sozinho mesmo. Separei os sacos onde eu ia colocar os animais e fui limpar minha espingarda. Minha mulher chegou em casa, já dizendo para eu não ir, pois ela estava com um pressentimento ruim. Eu apenas respirei fundo e falei grosso com ela, dizendo que se eu não fosse hoje, amanhã não teríamos o que comer, que tínhamos filhos e não poderíamos passar fome. Minha esposa, calada, ficou, pois naquela época era bem comum as mulheres não se opor contra os maridos. Já na boca da noite, dei um cheiro em minha esposa e filhos. Saí de casa e fui a caminho da mata para caçar. Para quem não conhece, a caatinga é como se fosse uma floresta seca. Poucas árvores são verdes e por lá tem vários bichos, até onça. Eu sempre caçava peba. Peba é como se fosse tatu, mas aqui no Nordeste a gente chama com esse nome mesmo. Entrei dentro da mata escura. A lua não estava ao meu favor, clareava pouca coisa. Sorte a minha que havia levado um lampião. Mas se passaram poucos minutos de caminhada e logo as nuvens saíram e a lua deixou de se esconder, dando para ver bem melhor. Agradeci pela sorte e vi que tudo estava ao meu favor. Comecei a seguir alguns rastros. Eu andava sempre em passos silenciosos, para não assustar nenhum bicho. Eu estava escutando os grilos cantando, o coachar dos sapos e o chiado das corujas, que passavam voando por ali. Para qualquer pessoa normal, aquele ambiente seria assustador. Mas, para mim, que já era acostumado, aquilo era só mais um dia como caçador. Fui seguindo os rastros e achei um pequeno túnel dentro da terra. Parecia ser que foi cavado por várias pebas. Eu dei a sorte grande e meti a mão lá dentro, sem medo do que poderia ter. Para minha sorte, tinha cerca de 5 pebas. Eu já fiquei feliz, pois daria para vender e comer.
Eu podia voltar para casa ali mesmo, mas eu era muito ganancioso e queria mais. E foi nessa que eu me dei mal com as criaturas sobrenaturais que habitam por ali. Subi em um pé de árvore. Os galhos eram fracos, então eu tinha que tomar bastante cuidado. Eu havia subido, pois tinha avistado um ninho grande de pássaros. Com a lua clareando o local, eu vi 3 pequenos passarinhos. Peguei e botei em um baldinho pequeno. Eu iria levar para criar ou vender. Desci e avistei algumas rolinhas em outros galhos. Peguei minha espingarda e atirei. Antes de atirar, um vento muito forte soprou, fazendo os galhos das árvores balançarem e assustando os pássaros, fazendo assim eles voarem. Eu fiquei bravo, batendo o pé no chão. Quando o vento parou, percebi que a mata estava silenciosa. Eu não escutava mais nenhum inseto. Como um bom caçador que sou, eu sabia que aquilo era sinal de um predador por perto. Logo pensei em ser uma onça ou algum bicho do tipo. Comecei a ouvir galhos quebrando e folhas sendo pisadas. Não parecia ser de nenhum bicho, parecia mesmo ser pés humanos. Eu mirava a espingarda para todos os movimentos que eu via na mata, até que escutei um grito muito alto e grosso. Um grito mesmo, parecia de gente. Eu comecei a ficar nervoso e meu coração já estava quase saindo pela boca. A mata, onde eu já era acostumado e não tinha medo, se tornou meu maior pesadelo. Comecei a ver uma sombra mediana correndo ao meu redor. Eu sempre mirava, tentando ficar de frente, mas aquilo era muito rápido. Novamente veio o grito. Me arrepiei todo e decidi que já estava na hora de sair dali. Comecei a ir na direção contrária de onde o grito vinha. Não percebi que estava pegando o caminho errado, pois pensei que aquelas pegadas na terra eram as minhas. Eu andava e nada de sair de dentro da mata. E, para onde eu ia, uma coisa me seguia pelas sombras. Até que eu paro de andar e fico tentando prestar atenção nos barulhos. Pisquei por um segundo e na minha frente estava algo que nem o melhor escritor iria conseguir descrever aquilo. Acho que era um homem, de pele escura, meio esverdeada. Tinha os cabelos vermelhos, feito brasa de fogo. Ele era mais ou menos do tamanho da minha cintura. E uma coisa que eu vi era que seus pés estavam virados para trás. Foi aí que eu me toquei das lendas que as pessoas falavam. Poderia ser o Curupira, o protetor das matas. Aquilo me olhava com um olhar sério. Seus olhos também eram avermelhados e eu não consegui ver sua boca. Acho que aquilo me encarou por cerca de 10 segundos. Naquele meio tempo, eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Mas nem deu tempo de pensar muito e aquilo apareceu com um cipó na mão. E eu só senti a chicotada em mim. Larguei tudo o que tinha ali e comecei a correr desesperado. Enquanto eu corria, o cipó batia em minhas costas com uma força sobrenatural, me fazendo gemer de tanta dor. Eu corria feito um doido, mal olhava para o chão e nem mesmo tomava cuidado para não bater em árvores com espinhos. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. A cada batida era uma lágrima que escorria em meu rosto. Não olhei para trás nenhuma vez, só escutava os gritos daquela coisa. Eu percebi que estava sendo caçado. Aquela criatura me botou no lugar de todos os bichos que eu já cacei. Eu sentia algo líquido escorrer pelas minhas costas.
Depois de uns 10 minutos correndo sem parar, eu avistei a saída e logo agradeci a Deus. Quando estava perto de sair, aquilo laçou o cipó na minha perna, me fazendo cair. Percebi que eu estava sendo puxado. Aquela coisa subiu em minhas costas e eu pude sentir o bafo quente perto do meu ouvido. A coisa sussurrou assim: nunca mais se atreva a caçar mais que o necessário, pois não é a primeira vez que tu faz isso. Da próxima, ninguém vai te achar. Eu, um cabra macho como eu era, concordei com aquilo e prometi nunca mais levar mais que o necessário. Aquela coisa me soltou e voltou para dentro da mata, soltando seus gritos bizarros. Fui andando até em casa todo doído e machucado. Avistei minha esposa, que estava no alpendre me esperando. Ela veio correndo me acudir e disse que já sabia que algo iria acontecer. Por isso, ficou me esperando ali. Ela limpou minhas feridas. Eu nem havia percebido os arranhões e os espinhos das árvores que haviam feito. Minhas costas estavam horríveis. Passei alguns dias acamado. Eu continuei caçando, mas nunca mais me atrevi a levar mais que o necessário, pois os seres que habitam essas florestas realmente existem, quer vocês acreditem ou não. Uma boa noite. Olá, eu me chamo Abraão. Hoje tenho 57 anos e sou do Rio de Janeiro, no interior. Mas esse caos aconteceu em um pequeno município, lá do Acre, chamado Feijó, um povoado pequeno e humilde. Eu sou pesquisador de espécies até hoje, por isso que naquele tempo fui designado para um serviço longe de casa e da minha família. Eu ficaria em uma equipe acampados dentro de uma região de mata, em uma aldeia isolada. A viagem seria toda paga pela empresa. Era o tipo de serviço que nem precisava de me pagar. Imagina, viajar pelo país, acampar em matas e cerrados e tudo pago pela empresa. Não existe serviço melhor que esse não. Comecei a arrumar tudo logo de manhã. Iríamos ficar alojados em uma aldeia que havia por aquelas bandas. Ao chegar, pegamos um pequeno barco para chegar até aquela aldeia. O barco era motor, era bem pequeno, tão pequeno que só cabia 4 pessoas. Logo avistei uma aldeia, perto da beira de um rio. Eu não me lembro o nome, mas eles eram uma tribo muito reservada. Assim que eu pisei na floresta do Acre, meu velho compadre, Zeca, já estava lá. Ele era o tradutor da equipe e foi um dia antes, devido a ele morar na região. Ele traduzia o que a tribo local falava e foi a nossa ponte para que fôssemos aceitos por ali. Assim que chegamos, fui levado até a oca que eu ficaria hospedado. Não era muito confortável, porém, atenderia a minhas necessidades. Depois de organizar o meu pequeno espaço dentro daquela oca, eu saí e fui dar uma olhada no acampamento, conhecer ao redor. A aldeia era simples, poucas ocas e bastante verde na região. Já estava perto de escurecer. O pôr do sol ali era realmente muito bonito de se ver. A gente iria começar a nossa expedição no dia seguinte. Percebi que havia um indígena bem alto e forte, que estava sentado no chão, isolado de todos os outros. Fui até lá puxar assunto com ele, tentar ver se ele entendia o que eu dizia. Me sentei ao seu lado. Ele me olhou estranho e se afastou um pouco.
Comecei a prosear. Ele parecia não entender muita coisa, mas concordava com a cabeça. Até que o chefe da aldeia me viu perto dele. E eu não sei o porquê, ele veio fazendo um alvoroço, gritando palavras que eu não entendia. O meu compadre, que vivia pelas regiões, me puxou e disse que o cacique estava bravo, que ninguém tinha autorização de chegar perto daquele índio. Escutando isso, me virei imediatamente para o cacique e me curvei, em um gesto de perdão. Zeca explicou ao chefe da aldeia e se desculpou por mim. E alguns minutos depois, ele me disse que estaria tudo bem, que o cacique entendeu que eu não sabia e que eu não poderia fazer aquilo. Mas disse para que esse erro não se repetisse. Já de noite, alguns índios foram para dentro dos matos com alguns utensílios bem estranhos. Parecia que ia acontecer algum ritual. Zeca chegou até mim e disse que eu não deveria sair de dentro da oca. Não importasse o que ouvisse, eu não deveria sair. Eu, curioso, perguntei o porquê. Ele me respondeu dizendo que toda noite os indígenas faziam um ritual bem estranho e que dava para escutar uns barulhos bizarros. O chefe da aldeia dizia que só estaria seguro quem estivesse dentro das ocas, pois nelas tinha um tipo de proteção. Deveria ser algum feitiço. Quando ele falou aquilo, eu confesso que eu fiquei sem reação e desacreditado. Nem rir eu consegui, pois não entendia muito bem sobre essas coisas. Enfim, só sei que, se o Zeca falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Depois de alguns minutos, eu nem me lembrava mais do que ele havia dito. Como não tinha muito o que fazer, fui deitar para dormir. Eu não sei onde a outra equipe estava. Então, basicamente, era apenas eu por ali. E o Zeca? Bem, nem deu sinal de vida também. Deve ter entrado para sua oca. Já deitado, na cama, eu me mexia de um lado para o outro, tentando achar uma posição confortável, mas nada de encontrar. Acho que eu estava ansioso pela expedição de amanhã. Naquela época, não tínhamos acesso à tecnologia que temos hoje. Então, basicamente, era uma câmera e o resto escrito no papel. Só sei que nessa de não conseguir dormir, já era tarde da noite, quando me deu uma vontade muito grande de ir ao banheiro fazer as minhas necessidades. Me levantei, pegando uma lanterna e saindo da oca, esquecendo completamente o que Zeca havia dito. Vi que não tinha nenhum tipo de banheiro ali ou ao redor, e se tivesse, eu não tinha visto. Apertado do jeito que eu estava, saí da aldeia e entrei dentro dos matos. Eu não estava tão longe, mas era uma distância boa. Resolvi ir mais longe, para não ficar nenhum cheiro de urina ao redor. Fui caminhando até um arbusto próximo. Estava bem escuro, apesar da lua cheia no céu. Nem tem como não lembrar daquela lua. Parecia um farol no céu de tão forte, mas estava encoberta por algumas nuvens. De qualquer forma, levei a lanterna e fui clareando por onde andava. A mata estava quase em silêncio. Apenas os sons noturnos de grilos e sapos que sempre tem à noite em matas e aldeias. Cheguei até o arbusto. Estava preparando para me aliviar, quando começo a escutar gritos vindo do outro lado da mata. Lembrei dos índios e do ritual que eles estavam fazendo. Então, nem me importei tanto. Mas os gritos aumentavam cada vez mais. Não eram gritos normais. Eu não sei explicar muito bem, não até aquele momento. Só sei que estava começando a ficar apavorado. Imagina,
Você em uma aldeia isolada, no meio de uma mata fechada, cercada de predadores, e ainda escutar gritos apavorantes vindo da mata. O meu coração gela só de lembrar. Então foi aí que toda a mata ficou em silêncio. Eu não escutava mais nada, apenas o barulho do vento. Passaram alguns segundos, sei lá, uns 30 segundos. Devido ao medo que eu estava, eu não consegui urinar. Já estava desistindo quando comecei a escutar passos rápidos vindo em minha direção. Subi minhas calças e até perdi a vontade de fazer xixi. Engoli seco e comecei a ouvir barulhos de um tipo de ronco. Parecia ser de algum bicho. Eu não me movimentei, pois poderia ser algum predador da região. Ouvi passos pesados, pisando nas folhas secas e cada vez mais me cercando. Eu estava me sentindo como uma presa. Foi aí que eu me toquei do meu compadre Zeca. Havia dito que não podíamos sair de dentro das ocas. Mas era tarde demais. Eu só escutava os gritos dos índios vindo ao canto mais afastado da floresta. Comecei a ver um vulto preto, parado, escondido atrás de uma árvore. Gritei perguntando quem era. A única resposta que obtive foi um rosnado bem diferente. Tomei coragem e mirei minha lanterna para onde o vulto estava. Me arrependo até hoje de ter feito isso. Assim, eu consegui enxergar aquilo. Percebi que ele tinha um nariz enorme, caído, parecendo uma tromba. Ele lembrava um rosto de uma anta, aqueles animais que comem formiga. Mas, com certeza, esse daí não comia formiga. Fui levando automaticamente a luz até ver todo o seu corpo. Ele era muito alto, suas orelhas eram pontudas e seu corpo era coberto de pelos, parecendo também um lobo. Era tudo estranho. Eu nunca havia visto nenhum bicho como aquele. Ele era feio demais. As suas mãos tinham garras enormes, pareciam tamanduá, mas tinha boca largas e dentes pontiagudos. A criatura me olhava com ódio e parecia prestar atenção em qualquer movimento que eu fizesse. Olhei para baixo e vi que suas pernas eram tortas. Era uma criatura muito esquisita. Eu só tinha uma escapatória: correr. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me arrisquei em correr, mas, pelo menos, eu iria tentar sobreviver. Joguei uma coisa que estava em meu bolso. Eu não lembro o que era, só sei que era pesado. Nesse ato de jogar, aquilo olhou para o treco jogado, me dando a oportunidade perfeita de sair correndo. Como não sou besta nem nada, fiz exatamente isso. Meti carreira por lado de onde a aldeia estava. Sorte a minha que as árvores ficavam separadas uma das outras, dando um bom espaço para correr. Eu só teria que tomar cuidado com as raízes. Percebi que aquilo estava vindo atrás de mim, mas ele não era muito rápido. Andava todo torto e quase caindo. Parecia que não estava acostumado com aquele corpo. Eu estava assustado. A mata estava escura e a luz da lanterna iluminava pouca coisa. Meu coração estava quase saindo pela boca. Graças a Deus e também as minhas pernas, eu cheguei na aldeia, pulando um cercado feito de pau, e só escutei o barulho daquilo pulando também. Avistei a oca mais próxima e entrei, confiando na palavra do meu compadre Zeca, que todas as ocas eram seguras. E não sei por qual motivo aquela criatura não conseguiu entrar. Eu estava agachado, chorando no canto. Por sorte ou azar, naquela oca não tinha ninguém. Minutos depois daquilo tentando entrar, escutei os aldeões chegando. Um deles assobiou. Aquilo pareceu escutar e foi correndo atrás, correndo em 4 patas. E os aldeões
foram atrás. Pensei em ir até a oca de Zeca, mas achei melhor não. Como aquela coisa não entrou ali, então eu estaria seguro. No dia seguinte, eu cancelei a expedição por causa daquele negócio. Peguei Zeca pelo braço e contei tudo o que aconteceu. Ele me levou até o cacique. Eles conversaram e Zeca depois me disse que ali era uma criatura deles e que havia segredos que os brancos não sabiam e que não podiam ser revelados. Robert ensinou que muita coisa estranha nesse mundo. Pode reparar, todo mundo tem algum lado para contar, algum sonho ou algo que quem viaja muito e vive mais isolado em lugares afastados, tem muita quantidade de histórias que já ouvimos. São muitas. Qualquer um que está escutando esse relato pode ir agora em um posto de caminhoneiro e conversar com um deles. Certeza que, no mínimo, um vai ter uma história para contar. Enfim, eu só espero não ter mais nenhuma. Essa já foi suficiente para não querer passar por mais nada parecido. Prefiro ficar aqui em casa, escutando mesmo, pois é mais seguro. Uma boa noite, orem e fiquem com Deus. Olá a todos, me chamo Eldson e estou perto dos 60 anos. Esse caos aconteceu comigo quando eu era moço. Minha família, naquela época, não tinha boas condições. Então, como eu não tinha acesso ao estudo, fui trabalhar na roça desde pequeno. Essa história aconteceu aqui perto da minha cidade, afastado de um povoado que fica no interior do Manaus, localizado no Amazonas, em uma fazenda. Naqueles anos, onde o tempo já levou, eu tinha saído da casa de minha família por um tempo, para poder trabalhar como caseiro em uma pequena fazenda. Essa fazenda ficava afastada de tudo, não tinha nenhuma outra ao redor. Era apenas lotes vazios ou mato, e ele era muito alto. Mas, naquela fazenda, era bonito de se ver e de se viver. Eu digo que essa fazenda é pequena comparada às outras, mas lá tinha uma plantação de milho, gado, galinha e até mesmo cavalos. Comparado a outras fazendas que eu já trabalhei, aquela não era nada, mas confesso que foi uma das mais bonitas onde já passei. Bem, no dia do ocorrido, eu estava sozinho na fazenda, pois o patrão havia ido viajar e os outros trabalhadores estavam de folga. Então, chamei um compadre meu, seu Cícero, mas todos, inclusive eu, chamava ele de Pitoco, pois ele era quase anão, bem baixinho, cerca de 1,35 m. Chamei ele para tomar umas pingas comigo, já que o patrão estava fora da cidade. Aliás, todo trabalhador merece o seu descanso. Pitoco veio lá debaixo de égua, e o coitado ainda veio pedindo carona pela estrada, até chegar na fazenda. Quando eu encontrei ele, foi uma animação só. Ele havia trazido as pingas, mas eu também tinha umas guardadas por lá. Então a noite seria boa. Eu sabia que o povoado mais próximo era a mais de 10 quilômetros da fazenda. Então só tinha eu e o Pitoco por ali. Já na boca da noite, pegamos uns taburetes e fomos nos sentar no alpendre da casa. Ligamos o rádio e estava passando umas músicas de sofrência. Seria um momento perfeito. A noite estava serena, a lua cheia iluminando tudo. As estrelas formavam várias constelações e faziam o céu ficar ainda mais bonito.
Eu amava aquilo dali. Adorava o barulho das naturezas. Os grilos cantando, o coachar dos sapos e as corujas ciando. O vento frio soprava, fazendo o mato alto balançar junto com as folhas das árvores. A pinga que a gente estava tomando esquentava o corpo, então o vento frio não era nada. E o som no rádio estava bom demais. Estava tocando o meu amado Wagner. O Pitoco já estava pra lá de bêbado. Caiu até do tamborete. Mesmo assim, a gente continuou bebendo. Passaram-se algumas horas e tínhamos deixado a bebida de lado para retornar um pouco ao presente. A prosa estava boa. Pitoco estava mentindo sobre pegar as mulheres que ele quisesse. Mas, lógico, eu sabia que era apenas falatório dele. Eu vi a hora que ficava no relógio na parede da cozinha e já se passava da meia-noite. Pensei em entrar e descansar, mas Pitoco, com aquele bafafá dele, me convenceu a ficar mais um tempo. Enquanto estávamos proseando e bebendo, escutamos o gado mugir. Geralmente à noite, os animais não são muito de fazer isso, mas, por algum motivo, eles não paravam de mugir. Pitoco, já bêbado, falou assim: "Ei, crie coragem e vá ver o que é. Pode ser uma onça atacando." Mandei Pitoco virar essa boca para lá. Peguei a minha espingarda e fui olhar o que era. Naquele momento, eu desci do alpendre. Eu não estava bêbado como o Pitoco estava. Eu sempre fiquei naquela de tomar poucas doses. O pasto ficava um pouco longe de onde eu estava. Olhei para trás e vi uma figura pequena, correndo atrás de mim. Como eu já imaginava, era o danado do Pitoco, que mesmo quase caindo de bêbado, queria ver o que era. Apressei meus passos e andamos alguns metros. Quando fui me aproximando, eu estava vendo tudo normal. A única coisa de diferente era o gado mugindo mesmo. Pensei que fosse ladrão por aquelas bandas. Então, abri a porteira e atravessei. Meu compadre não teve coragem de entrar. Então, ficou por ali mesmo, gritando, falando que ia ficar de vigia. Sem macho, já é da raça ruim, imagine bêbado. Foquei no que eu tinha que fazer e fui caminhando até a parte do pasto que estava coberta. Eu realmente não vi nada. Quando me virei, senti um vento quente soprar, que ardeu até os pelos do nariz. Fechei meus olhos com a quentura e quando abri novamente, vi algo inesperado. Tinha um boi com chifres e olhos de fogo. Quando eu digo isso, realmente eram olhos de fogo. Aquilo era como se fosse um boi ou um touro. Era um pouco maior e mais forte. Tinha chifres tão grandes que dobravam. Além dos seus olhos serem de fogo, seus cascos e pés também eram. Eu engoli seco vendo tudo aquilo. Eu não me movi 1 centímetro sequer, mas aquilo parecia não ser de carne e osso. Era como se tivesse uma sombra marrom atrás dele. Não sei explicar, parecia ser feito de uma fumaça, era muito estranho. Pitoco estava gritando por mim, perguntando se eu havia visto alguma assombração. Eu nem quis responder nada. Vai que aquilo viesse para cima de mim. Nem sabia o que essa criatura poderia fazer comigo. Aquilo começou a arrastar uma pata no chão. Aquele movimento que o touro faz quando está para vir para cima. Agora, imagine você aí, no meio de um pasto, uma criatura dessa na sua frente. Um touro com olhos e cascos flamejantes e aqueles chifres enormes.
Não tem cabra no mundo que não fique desesperado. Eu nem tinha mais saliva para engolir. Acho que as doses que eu tinha tomado passou tudo de uma vez. Eu suava frio e meu coração estava errando até as batidas. Só sei que, quando aquilo bateu a pata mais uma vez, eu comecei a correr e o gato estava se afastando. Eu só escutava os mugidos e a correria dos animais. Eu fazia de tudo para nenhum animal passar por cima de mim ou bater. Olhei para trás e vi que aquilo estava correndo na minha direção. Acelerei o pé e saí gritando para o Pitoco correr. Pitoco estava com sua garrafa de pinga na mão, totalmente bêbado e sem saber o que estava acontecendo. Mandei ele abrir a porteira e foi numa lentidão danada. Eu já estava bem perto da porteira. Botei meus pés no pau e pulei. Por um segundo, acreditei que aquilo iria parar ali. Mas, para o meu azar, não parou. Quando eu vi que aquilo não diminuía a correria, mesmo estando quase de frente à porteira, gritei para o Pitoco correr. Quando ele focou os olhos e viu o que era, o anão ficou branco, mas a bebida que ele tomou não fez ele raciocinar direito. Pitoco estava correndo lento demais. Peguei na mão dele e começamos a correr junto. Eu, praticamente, estava arrastando meu compadre. Olhei para trás e vi aquele boi atravessando a porteira. Mas a curiosidade que fica é como aquilo não quebrou nenhum pedaço de pau da madeira. Ao invés de me deixar mais tranquilo, pois eu achava que a casa seria segura, aquilo me deixou em pânico. Talvez a gente teria que passar a noite correndo daquilo e eu já estava cansado. Larguei a mão de Pitoco, pois o bichinho estava todo suado, e a mão escorregou, me fazendo largar sem querer. Eu não podia parar de correr, senão aquilo me pegava. Apenas gritava, pedindo para ele correr o mais rápido possível, até que o anão, infelizmente, tropeça nas suas próprias pernas curtas. Eu já estava um pouco longe e não tinha o que fazer. Quando a criatura viu que ele estava no chão, foi direto lá. Passou literalmente por cima. Mas nada aconteceu. Aquela assombração, sei lá o que era aquilo, não interferia na matéria da gente. Fiquei aliviado por Pitoco estar bem. Mas aquilo ainda vinha correndo na minha direção, literalmente com fogo nos olhos. Eu só via Pitoco se levantando e correndo até o pasto, para se esconder por lá. Vi um pé de manga um pouco distante, mas já seria a minha salvação. Minhas pernas não aguentavam mais correr, mesmo sabendo que aquilo poderia só passar por mim e não fazer nada. Mas eu não queria arriscar. Vai que ele muda de ideia e resolve me atacar. Eu não sou nem doido. Aumentei a carreira nos pés e cheguei no pé da árvore. Subi no galho mais alto que consegui e fiquei abraçado na mangueira. Aquele boi soltou um mugido tão alto que fez eu ficar tonto. Como eu e o Pitoco estávamos seguros, eu finalmente pude relaxar. Porém, aquele animal só saiu dali quando o sol estava perto de nascer. Depois disso, ele se embrenhou dentro dos matos. Quando meu patrão voltou, eu pedi demissão e fui trabalhar como servente de pedreiro. Pelo menos seria mais tranquilo. Eu, até hoje, não sei o que era aquilo. Alguns me falaram que era o boitatá. Outros falaram que era uma assombração. Enfim, só sei que até hoje eu não sei. Quem souber ou quem já viu algo parecido, estarei lendo os comentários do vídeo. Obrigado, Robert e inscritos pela oportunidade. Essas criaturas existem e eu e Pitoco somos prova viva que vimos uma. O interior esconde muitas coisas. Bom, é isso. Muito obrigado e tenham todos uma ótima noite.
Olá, eu me chamo Carlos e tenho quase 60 anos e sou de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas essa história aconteceu comigo em um pequeno povoado que fica no Pantanal. Eu sempre fui caçador, desde menino. Aprendi a caçar com meu avô. Eu cresci em uma família humilde e na época desse relato eu deveria ter por volta de 20 anos. Adorava caçar sozinho. Eu achava que conhecia a mata, mas não esperava me deparar com um de seus assombros. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas. Minha mãe sempre me dizia para eu ter cuidado com as lendas do folclore. A gente morava em um pequeno povoado, bem pequeno mesmo. A cidade mais próxima tinha vários quilômetros de distância. Como sempre, eu fui pobre. Eu caçava para alimento da minha mãe e minhas irmãs, já que o meu pai havia nos abandonado. Quando a caçada era boa, eu até vendia algumas coisas na feira do povoado. Nesse dia do relato, era de manhã bem cedo. Eu acordei e fui alimentar algumas galinhas que a gente criava. Senti o cheirinho de café vindo do fogão a lenha e logo me apressei. Eu dei um abraço na minha velha e continuei com meus deveres. Tomei café da manhã junto com minhas irmãs e fui deixar elas em uma escolinha que tinha por ali. Não era lá aquelas coisas grandes. Era apenas uma sala, mas era lotado de criança, pois pobre adora fazer filho, mesmo sem ter como cuidar. Eu falo isso por experiência própria. A professora já era de idade e ensinava por pura bondade. Mas assim era bom. Minhas irmãs ficavam na escolinha e eu poderia trabalhar no pesado o resto do dia. Minha mãe trabalhava como faxineira, limpava a casa e ia lavar as roupas do povo lá no lago que tinha por ali. No resto do meu dia, como eu disse, eu trabalhava no pesado. E eu até achava bom, já que de noite sempre é o melhor horário para caçar. Continuei meu dia trabalhando, capinando, cortando os galhos das árvores, esse tipo de coisa. Eu não ganhava muito, mas era o suficiente para alimentar minha família. Já de noite, por volta das 18 horas, eu chego em casa e vou logo me banhar e comer algo bem reforçado. Só estava minhas irmãs em casa brincando. Avisei a mais velha que eu estava indo caçar e assim fui. Peguei o rumo do mato, saindo de perto do povoado. Naquela noite, eu decidi pegar outro caminho, diferente do normal. E foi a pior decisão da minha vida. Eu achava que sabia de tudo sobre as matas do Pantanal, mas mal sabia eu que não conhecia nem mesmo a metade. O barulho dos grilos e sapos ecoavam pela noite, e a lua que estava cheia iluminava a mata escura. Minha caçada não estava boa. Eu estava exausto do dia de trabalho. Já fazia algumas horas que eu estava seguindo uma trilha, para ver se encontrava algum animal, mas todos pareciam estar escondidos. Estava cansado demais para continuar andando, então resolvi voltar. Infelizmente, na hora da bifurcação das trilhas, eu peguei o caminho errado. Naquela hora, eu fiquei confuso por qual eu tinha vindo, mas decidi arriscar na direita, pedindo a Deus para que aquela fosse a escolha certa. Mas eu acho que Deus não me escutou, pois eu entrei em uma parte densa da floresta, onde eu não conhecia mais. Percebi que eu estava perdido. Me ajoelhei para não entrar em desespero. Imagina você, perdido, no meio do Pantanal, em uma mata escura, e sozinho. A única coisa que iluminava era a lua. Dei meia volta e continuei a andar.
não achando a bifurcação de jeito nenhum. Parecia que eu estava entrando para mais dentro da mata. Até que começo a sentir pingos caindo. Quando olhei para o céu, estava começando a chover. E foi aí que eu fiquei desesperado, pois estava sem abrigo em meio à mata. Depois de alguns minutos andando, todo encharcado, tentando achar a danada da bifurcação, eu vejo ao longe uma casinha bem simples. A luz de dentro da casa me chamava a atenção. Agradeci a Deus e fui correndo para lá. Fui chegando perto da casa e vi que ela era feita de pau a pique e tinha umas pedras colocadas. Acho que era para dar mais reforço. No meio tempo de chegar até lá, comecei a pensar quem moraria no meio daquele matagal todo, além de ser afastado até do povoado. Pensei que quem morasse ali, com certeza, conhecia bem a mata e poderia me levar para casa assim que a chuva parasse. A água fria da chuva estava me fazendo tremer e bater o queixo de tão gelado que estava. Cheguei na porta e bati, e fui logo dizendo que eu havia me perdido e que gostaria de um abrigo durante a chuva. Uma senhora, corcunda e com um pano que cobria seu rosto, abriu a porta. Eu achei aquilo estranho, mas vai que seria algum tipo de religião. E fora que eu não tinha muita escolha. Aquela senhora deu espaço para eu entrar, sem nem mesmo falar nada. Entrei na casa e haviam poucos móveis. Eles estavam velhos e sujos de poeira. Tentei puxar uma prosa com aquela mulher, mas a palavra dela eram curtas e vagas. Observei ao redor e vi que as luzes eram das velas. Iluminava pouca coisa. Não dava muito para ver o chão ou a parte de trás da casa. Vi também que haviam muitas plantas estranhas no chão e cacos de barro. Eu estava tão focado vendo as coisas que nem vi quando a senhora me estendeu a mão com o lençol. Eu agradeci e peguei, mas quando senti o cheiro, quase passei mal. Fedia a algo podre, como se algum bicho tivesse falecido. Disse a ela que estava tudo bem e deixei o pano de lado. Me levantei e fui até o fogo que tinha, que era um fogo a lenha dentro da casa, lá nos fundos. Me aproximei e me agachei para me aquecer do frio. Aquela senhora perguntou se eu estava com fome. Eu disse que sim. Enquanto estava agachado, eu senti um cheiro horrível vindo daquela panela. Era muito fedorento. Acho que nem dá para descrever. Como sou muito curioso, me levantei para ver o que havia dentro. Quando olhei, tinha um líquido marrom borbulhando e vi algumas plantas, penas e até restos de animais. Eu não pude evitar. Me afastei imediatamente e percebi que ela não estava olhando para mim. Então, não me viu quando eu olhei na panela. Me agachei novamente e fiquei lá, perto do fogo, sentindo aquele fedor horrível que me dá ânsia só de lembrar. Eu perguntei à mulher se ela conhecia alguma trilha que dava para o povoado. Ela respondeu, dizendo que sim, que me levava quando a chuva parasse. Fiquei com vontade de perguntar o que ela fazia ali, mas não queria incomodar. A situação naquela casa já estava estranha demais. Comecei a ouvir sons. Olhei para o chão, onde estava agachado, e tinham vários ratos e sapos passando de um lado para o outro. Como alguém poderia viver naquela ceboseira? Já aquecido do frio, me sentei naquele sofá velho. A mulher me ofereceu um copo d'água. Não sei de onde ela pegou, mas eu estava com tanta sede que aceitei. Minutos depois do silêncio dentro daquela casa, eu comecei a ficar um pouco tonto.
Não sei se era por causa do fedor. Foi aí que eu lembrei do copo de água que a mulher me deu. Eu estava muito tonto e acabei descansando meu corpo no sofá. Fechei meus olhos por alguns segundos e aquele fedor aumentou. Aumentou muito. Ele aumentou tanto que me fez despertar. De longe, vi aquela mulher mexendo com uma colher de pau dentro daquela panela grande de barro. E eu vi, pelo cantinho do olho, que seu pano estava baixado. Como ela estava descostas, não deu para ver muita coisa. Mas, quando ela se virou na lateral, vi que ela tinha a fuça de um jacaré. Naquele momento, meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer. Eu já tinha ouvido falar sobre aquilo, mas pensei que era só lenda. Ainda tonto e com a chuva torando forte lá fora, me levantei lentamente e fui em direção à porta. A velha olhou para mim, com seu rosto coberto pelo pano preto, e disse: "Mas já vai, filho? A senhora aqui nem terminou a sopa." A voz dela parecia de um fumante. Era rouca demais. Abri a porta, que pela graça de Deus estava aberta, e saí correndo, sem olhar para trás. Meu coração estava saindo pela boca e a tontura me fazia cambalear. Porém, o medo era tão grande que eu continuava correndo. Eu só corria em linha reta, tentando me afastar dali o mais rápido possível. Achei uma árvore grande, subi nela e fiquei lá pelo resto da noite, passando muito mal. E não vi mais aquela criatura. Quando amanheceu, eu ouvi gritos de algumas pessoas do povoado e então eu respondi. Eles me acharam e quando eu desci, fiquei sabendo que minha mãe tinha ficado preocupado e pediu para o pessoal vir atrás de mim. Eu estava pálido e fraco. Me levaram de carro até a cidade mais próxima e lá fui internado. Eu havia ingerido a tal da espirradeira, uma planta muito venenosa. Depois de me recuperar, fui no curador e ele havia dito que eu tinha ido pedir abrigo na casa de uma bruxa. Então, Robert e inscritos, deixo aqui o meu alerta para vocês. Não andem por matas que vocês não conhecem. E, mesmo conhecendo, tenham cuidado e nunca desvie da rota, pois há perigo por todos os cantos. Uma boa noite a todos. Olá, eu me chamo Lúcia e tenho 48 anos. E eu vim contar uma história que aconteceu com a minha avó. Eu cresci escutando esse caos. Isso aconteceu no interior de Marabá, aqui no Pará. Minha avó sempre contava essa história para filhos, netos, vizinhos e até pessoas que ela mal conhecia. Eu vou contar como se fosse ela. Assim, ficará mais fácil para o entendimento de todos. Isso aconteceu, minha neta, lá pela minha mocidade. Eu era moça donzela. Lá onde eu morava, há uma lenda muito comum e popular por aqui, onde as mulheres não podiam chegar perto dos rios quando estivessem de Bagé. Bagé, para quem não conhece, é a tal da menstruação, que vocês chamam hoje em dia. Se alguma mulher chegasse perto do rio, estando de Bagé, a criatura iria sentir o cheiro e iria atrás de você. Bem, sempre fui uma moça muito teimosa. Adorava ir para as serestas e dançar carimbó. Eu adorava ouvir o batuque do tambor e rodar minhas saias de chita enquanto dançava em uma roda com outras pessoas. É uma cultura muito forte aqui da região. Naquele tempo, eu era filha única e morávamos em uma casinha simples,
feita de taipa e pau a pique. O chão era de barro e não tínhamos muitos móveis. O meu pai era batuqueiro, ganhava um bom dinheiro tocando nas rodas de carimbó. Foi aí onde eu aprendi e peguei esse costume. A minha mãe era lavadeira, pegava as roupas da região e ia lavar no rio, e eu sempre ia ajudar. Naquele dia, minha mãe tinha muito serviço e meu pai, à noite, iria tocar o tambor em uma seresta que iria ter. Vi ali uma oportunidade muito boa de fazer as duas coisas. Eu estava de Bagé. Minha mãe disse para eu não ir para o rio ajudar ela a lavar as roupas, pois poderia ser perigoso e a criatura poderia sentir o cheiro. Eu não acreditava nessas coisas. Fiquei perturbando até ela deixar e finalmente ela deixou. Fiquei animada e já fui montando as trouxas de roupa para poder levar até o rio. Nossa casa ficava um pouco afastada, mas dava para ir a pé. O problema era o sol, quente na volta. Acho que por volta das 6 da manhã pegamos o caminho até o rio. Demorou cerca de 40 minutos para chegar, pois era chão até lá. Assim que chegamos, já fui bater a roupa na pedra. Não era exatamente bater, era esfregar, mas no tempo a gente chamava assim. Eu estava bem perto do rio, de cócoras e lavando as roupas com um pouco de sabão que tínhamos, pois era muito caro na época. O sol estava começando a esquentar, mas o vento que soprava era frio por causa da água. Então, não chegava a ser tão quente por ali. Quente seria quando a gente fosse voltar. Depois de lavar várias peças de roupa, comecei a sentir que algo dentro do rio estava me olhando. Procurei rapidamente e não vi nada. Se passaram alguns minutos e eu vi mais na frente do rio um boto cor-de-rosa me olhando. Fiquei maravilhada com aquela cena. Apontei para mostrar à minha mãe. Ela fez cara de espanto e se benzeu. Disse para eu me afastar do rio. A mesma se levantou e foi tentar afastar aquele bicho. Botos eram muito comuns por ali, tanto os rosas quanto os normais. Eu não entendia muito bem o que ele estava tentando fazer, mas eu me afastei da água e fiquei totalmente apaixonada por aquele animal. Ele tinha um certo encanto que me fazia querer entrar dentro d'água para poder brincar com ele. Minha mãe finalmente conseguiu afastar o boto e eu voltei à realidade. Ela estava com uma cara muito assustada. Parecia saber de algo que eu não sabia. Quando a gente terminou de lavar, já estava no pingo do meio-dia. Botamos as roupas nas bacias da gata e levamos embora. Eu botei uma na cabeça e a outra do lado. Minha mãe, como já era acostumada, botava uma bacia na cabeça e uma em cada lado dos braços. E assim a gente conseguiu chegar lá, sem deixar nada cair pelo caminho. Cheguei em casa toda suada e fui trocar os panos que estavam estancando o Bagé. Mais tarde, fui na casa da minha avó e ela me deu uma saia linda, toda rodada e florida. Eu agradeci e fui mostrar ao meu pai, pedindo para ele me levar na roda de carimbó. Como ele viu que eu estava muito animada, deixou. Minha mãe disse que eu tomasse cuidado e não falasse com estranhos. Já de noite, me arrumei, colocando a minha linda saia e alguns acessórios que eu tinha, todos feitos de minganças. Eu estava toda emperiquitada. Queria até arranjar uma paquera para dançar. Peguei o único batom que minha mãe tinha, era um vermelho bem escuro. Passei nos lábios e vi meu reflexo no espelho. Lá estava eu, uma morena dos cabelos longos, toda arrumada, pronta para dançar.
Passei meu único perfume, que era de alfazema, e logo meu pai me chamou. Quando me viu, disse que eu estava linda. Eu fui toda alegre onde iria ter a seresta, que ficava perto do rio. Chegando lá, tudo muito bonito. As pessoas estavam arrumadas, o ambiente estava enfeitado com fitas e decoração de palha. Parecia que ali iria lotar. Sem demora, meu pai foi para um tipo de alpendre, a calçadinha mais alta, e logo começou o toque do batuque. Tirei meu chinelo e fiquei descalça, já entrando na roda. Comecei a dançar e o vento balançava meus cabelos e minha saia, tornando aquele momento inesquecível para mim. Ainda quando estava dançando, um moço lindíssimo, um morenão alto de olhos azuis, com uma camisa aberta no meio do peitoral e uma bermuda jeans, foi se aproximando de mim. Ele estava com um chapéu de palha em sua cabeça e foi dançando comigo no mesmo ritmo. Não perdi a oportunidade de dançar com aquele homem bonito. O sorriso dele era encantador. Estávamos dançando tão conectados que parecíamos um casal. Mas isso era a magia da dança do carimbó. Realmente, faz com que as pessoas se conectem de formas inexplicáveis. Pelo menos era isso que eu pensava. Ele me puxou mais para perto ainda e dançando me disse: "O que uma mulher tão bonita e cheirosa está fazendo por essas bandas?" Quando ele falou isso, meu coração se acelerou. Parecia que eu estava apaixonada. Ele era muito encantador. Respondi dizendo que apenas estava dançando carimbó junto a ele. Proseamos um pouco ainda dançando e ele me chamou para irmos na beira do rio, pois disse que ali seria um lugar bem romântico. Sem pensar no perigo que eu estava correndo por ir com um estranho, eu aceitei. Meu pai estava tão distraído tocando batuque que acho que não me viu sair de lá. Entramos em uma pequena mata que levava até o rio. Fomos de mãos dadas, caminhando até a beira d'água. Quando chegamos, nos sentamos e ficamos proseando. Ele disse que se chamava Francisco e morava ali pelas regiões. Como já havia me apresentado e eu era uma menina muito danada, larguei a prosa e fomos dar umas bitocas. Ele era muito cuidadoso. Levei minha mão para sentir seus cabelos. Quando passei a mão na sua cabeça, havia um pequeno buraco. Eu me afastei na mesma hora assustada. Acho que ele percebeu que eu havia passado a mão onde não devia. Ele fechou logo a cara e o ambiente, que antes estava romântico, se tornou assustador em menos de poucos segundos. Comecei a ouvir alguns passos na mata. O homem, que se dizia se chamar Francisco, se levantou e começou a me puxar para dentro do rio. Com toda a força que eu tinha, eu fazia de tudo para não ir com ele. Ouvi o meu pai gritar, chamando o meu nome. Eu gritei de volta, fazendo eu ter pelo menos um pingo de esperança. Logo vi meu pai saindo de dentro da mata. A água do rio já batia na minha cintura. O meu braço estava ficando dolorido quando esse tal de Francisco viu que tinha outras pessoas por ali. Ele me soltou e mergulhou dentro d'água. Eu corri, desesperada, chorando para os braços do meu pai. Abracei ele e voltamos para casa. Chegando lá, levei uma bronca da minha mãe, pois ela havia avisado sobre não falar com estranhos. Imagine ir para um lugar isolado com ele. Mas, depois, ela me acolheu no seu colo e me explicou sobre o que ele era. Aquele homem deveria ser uma criatura dos rios, o tal boto cor-de-rosa, onde encanta as mulheres e leva elas para dentro d'água. Eu chorei bastante,
pois havia passado por um perigo absurdo. Nunca mais cheguei perto do rio estando de Bagé, mas continuei dançando carimbó, até quando velha, e nunca mais vi aquele homem. Bom, esse foi o meu relato, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite, Robert. Me chamo Davi. Sou natural da cidade de Guadalupe, que fica no Piauí. Eu vi umas histórias aqui no canal sobre um cacheiro viajante e mostrei ao meu avô, já que no passado ele também era. Ele quis que eu escrevesse para vocês sobre assombrações na estrada. Então, fiquem com meu avô Pedro. Olá, eu me chamo Pedro. Hoje estou nas casas dos 75 anos e já presenciei várias assombrações junto com meu irmão Paulo, pois ele era meu parceiro nas vendas. Antes, trabalhávamos na lavoura, até que apareceu um senhor muito alto e com um sotaque carregado. Acredito que ele era português, nos oferecendo emprego de cacheiro viajante e que precisava de 2 pessoas de confiança para trabalhar com suas mercadorias. Ele também deu uma carroça e 2 cavalos para trabalhar, e que voltaria a cada 3 meses para prestar conta das vendas, e nós aceitamos na hora. Na carroça tinha várias coisas, um pouco de tudo: tecido, redes, panelas, perfumes e outras tranqueiras. No outro dia, a gente já ia começar a trabalhar. Nosso destino final era a capital de São Luís, e iam vendendo no meio do caminho até chegar lá. Levamos com a gente o vira-lata Pebinha, porque ele era um cachorro muito esperto e alarmava quando alguém se aproximava ou quando estávamos descansando, já que a gente sempre montava uma pequena barraca para dormir pelos caminhos, pois, às vezes, não dava tempo de chegar em um vilarejo ou não tínhamos dinheiro para pagar pensão. A gente já estava há quase 2 semanas nas estradas e presenciamos muita coisa estranha, mas nada comparado com o que vou falar agora. Estávamos no trecho entre Caxias e Godó e não tinha nenhum vilarejo ali perto. Nós e os animais estávamos exaustos e resolvemos procurar um lugar para descansar. A noite estava muito silenciosa e nossa única iluminação era a lua cheia e as estrelas do céu. A terra de chão batido e o matagal ao redor parecia não ter fim. Foi quando, de repente, o Paulo falou para mim: "Olha, compadre, aquilo é um cemitério? Por que será que está tudo iluminado de velas a essa hora da noite?" Eu confesso que fiquei cabreiro com aquilo. O meu irmão brincou: "Será que é marmota?" Então respondi: "Isso deve ter sido alguém que morreu e acenderam velas para o defunto. Bora, que a gente tem que procurar um lugar para descansar." Quando chegamos a poucos metros do cemitério, os 2 cavalos não queriam passar de jeito nenhum. Então, eu tive que descer e puxar os cavalos. Só que, quando passamos pela frente daquele cemitério, passou um vento frio e o Pebinha começou a choramingar. Nós olhamos para dentro do cemitério e parecia estar abandonado há bastante tempo. Tinham cruzes caídas, lápides tomada pelo mato, só que no meio dela o cruzeiro estava com velas acesas. Eu e meu irmão olhamos um para a cara do outro e eu disse: "Ai, égua, que marmota é essa?" A gente apressou os passos e saímos dali cabreiro com aquilo. Graças a Deus,
a gente viu uma casinha de taipa e a porteira estava quebrada. Então, a gente entrou no terreno e fomos nos aproximando bem devagar. É que o dono do local era valente. A gente não queria correr esse risco. Só que, cada vez que se aproximava, a gente tinha certeza que aquele local estava abandonado. Mas, mesmo assim, a gente ia tentar ver se tinha alguém ali. Nós batemos palmas. Ô de casa, tem alguém aí? Só que não tivemos respostas. Fomos até os fundos e vimos que a casa tinha uma espécie de alpendre e que dava para armar as redes ali. Demos graças a Deus. Catamos alguns gravetos e fizemos uma pequena fogueira e assamos uma carne seca e comemos com farinha. Os cavalos ficaram ali pastando perto da gente. Quando eu já estava dormindo, Paulo balançou minha rede e falou baixinho: Macho, tu tá escutando essa marmota? Eu então fui prestar atenção naquilo e a gente ouviu uma espécie de cânticos religiosos ao longe. Porém, não conseguimos entender o que eles estavam cantando. Meu irmão, que era muito corajoso, disse: Vou já lá ver que diacho é isso, pois nunca vi procissão a essas horas, e menos missa depois da meia-noite. Eu continuei deitado. Ele pegou o Pebinha no braço e o pobre do animal se tremia mais que vara verde, e foi para a entrada da casa, perto da estrada, para tentar descobrir o que era aquilo. Ele ficou ali por alguns minutos. De repente, Pebinha veio grunhindo e correndo com tudo para cima de mim. Em seguida, meu irmão gritou aperreado: Macho, corre para dentro de casa agora! Eu, desnorteado, chamei o Pebinha para dentro e logo em seguida meu irmão também entrou na casa. Ele pegou um pedaço de pau que estava no lado da porta e apoiou atrás dela. Eu, assustado, perguntei: Você tá ficando abestado? Então, reparei que ele estava mais branco que papel. Ele só olhou com os olhos esbugalhados, colocando o dedo na boca, com um gesto para fazer silêncio. Ele se tremia todo. Reparei que ele tinha uma vela apagada na mão. Eu não estava entendendo nada. Paulo ficou parado, olhando para o lado e para o outro. E aquele cortejo parecia que vinha atrás da gente. Os cavalos, lá fora, começaram a relinchar, e as rezas e ladainhas estavam em toda a parte, e ficaram ali arrodeando a casa. O nosso vira-lata não saía das minhas pernas de tanto medo. Eu então me ajoelhei e comecei a rezar baixinho, e meu irmão ficou ali, perturbando, tampando os ouvidos. Ficamos naquela peleja por cerca de meia hora, até que aquelas coisas foram se afastando, e pude ver, pela fresta da porta, que aquela multidão estava se afastando. Cheguei perto de meu irmão e perguntei: Agora, tu vai me falar o que você fez para atrair essas almas? Ele então me respondeu: Pedro, eu não fiz nada, cara. Eu estava baixando no mato, ali da frente, para me ver o que era aquilo, e vi várias pessoas pálidas, sem expressão nenhuma no rosto. Seus olhos eram negros e no meio do cortejo, um caixão muito antigo. Ele estava flutuando, assim como aquelas assombrações. O Pebinha me deu uma mordida para eu soltar ele, e eu xinguei. Quando eu olho para o lado, uma criatura com capuz preto e olhos de fogo, com a face cadavérica. Ela me ofereceu uma vela. Eu, no instinto, peguei. Em seguida, joguei o pobre do Pebinha em cima daquilo e saí correndo feito um condenado. Quando eu vi, o Pebinha já tinha até passado de mim, e foi nessa hora que eu gritei para você estrear na casa. E o resto, você já sabe. Ficamos ali até o amanhecer. E quando olhamos para o lado, vimos que aquela vela era, na verdade,
um pedaço de osso, e Paulo deu um grito de medo. Quando saímos da casa, o sol estava alto. Vimos que os cavalos estavam bem agitados, mas graças a Deus as mercadorias estavam do mesmo jeito. Recolhemos tudo e fomos em direção ao Codó do Maranhão. Quando um pouco mais à frente, vimos uma casa e pedimos um copo d'água a um senhor que estava no quintal, que olhou para o Paulo de cabeça aos pés e disse: "Você está assombrado." Olhamos para ele surpreso e eu respondi: "O senhor sabe de alguma coisa sobre a procissão das almas?" Ele então perguntou se meu irmão tinha algo que lhe foi dado que não era dele. Paulo balançou a cabeça que sim e tirou o pedaço de osso de suas coisas. O homem então pediu para a gente entrar. Ele parecia ser uma espécie de benzedeiro e falou para o meu irmão: "Eu vou tirar o assombro que está em ti, pois, senão, aquelas coisas vêm atrás de você para se juntar à procissão." Meu irmão, com lágrimas nos olhos, pediu ajuda àquele homem. O homem disse que eu ficasse lá no quintal e chamou o Paulo para dentro. Pude ouvir várias pessoas conversando ali, naquele pequeno quarto, e, com alguns minutos, meu irmão saiu mais tranquilo. Eu agradeci ao Senhor. Ele disse que ia ficar com o osso, pois aquela coisa que deu vinha buscar. O Senhor falou que ia pedir ajuda aos guias dele. Nós agradecemos muito aquele Senhor e prometi voltar um dia para lhe dar um presente. Ele disse que não me preocupasse. Graças a Deus, chegamos ao Codó do Maranhão e passamos alguns dias lá vendendo. Sobre aquela aparição, nunca mais vimos. E sempre que a gente passava por ali, a gente visitava aquele senhor que nos ajudou. Obrigada por ouvir as histórias do meu avô. Se quiserem mais histórias, deixem nos comentários, que peço a ele mais relatos sobrenaturais. Uma boa noite a todos. Olá, eu me chamo Beto, tenho 43 anos e sou de Arapuá, um povoado de Ipanguaçu, no Nordeste Potiguar. Sou lá das bandas do interior, um lugar bem da roça. Naquele tempo, eu acho que eu tinha por volta de uns 19 a 20 anos, quando eu e 2 amigos meus fomos atormentados por uma criatura em um acampamento que estávamos. O acampamento era para ser de 10 dias, mas, devido ao ocorrido, ficamos bem menos que isso. Era eu, o Jorginho e o Mudinho. Nós 3 éramos amigos desde a infância e permanece amizade até hoje. Vou contar para vocês como tudo aconteceu. Um dia antes de irmos acampar, passamos no mercadinho do seu Zé Nazareno para comprar alguns mantimentos. Repartimos o dinheiro que tínhamos juntado e compramos tudo o que precisávamos. Depois disso, arrumamos nossas coisas e marcamos de nos encontrar no sítio do Mudinho, que de lá iríamos pegar uma trilha e acampar. E assim fizemos. Sem muita demora, levamos até algumas cervejas. Infelizmente, não deu para levar tudo a pé em uma só viagem. Então, escolhemos um local perto de um lago e aquele lugar era incrível, lindo de se ver, tudo muito verde, árvores altas, pássaros cantando e o lago deixava tudo mais bonito. Deixamos o Mudinho lá organizando o acampamento e eu, junto com meu outro amigo, fomos buscar o resto das coisas. Pense em uma coisa demorada. Fizemos 3 viagens a pé, levando tudo. Fomos terminar já perto de escurecer. Montamos nossa fogueira, sempre botando muita lenha. Só tínhamos uma barraca, que não era tão grande, mas cabia nós 3. Tínhamos levado lanterna, mas a lua estava cheia
e queríamos apreciar a vista da noite, curtir a brisa do vento e sentir o calor da fogueira. O Mudinho não era de falar muita coisa, até porque ele era mudo, né? Mas o danado fazia um alvoroço que só, e às vezes a gente até entendia o que ele queria dizer. Por isso que nos tornamos amigos tão rápido. Como a noite já havia chegado e a fogueira estava acesa, começamos a prosear sobre tudo: mulheres, trabalho e tudo mais. Abrimos a cerveja e ficamos tomando e rindo. E a noite foi se passando. O ambiente estava agradável. A lua clareava tudo. O Mudinho já estava mais que bêbado e fazendo um alvoroço à toa. Resolvemos ir dormir, deixar a bebida para outro dia. Botamos bastante lenha na fogueira e entramos na barraca. Imagine aí, 2 homens bem magrinhos e o Jorginho bem gordão. Foi uma luta para caber nós 3 ali, mas no final a gente consegue dormir bem apertado. À noite, nada aconteceu além de muita ventania. Acordamos com a claridade do sol e do calor. Assim que eu saí da barraca, havia um homem negro de baixa estatura, com roupas claras, uma regata e short branco, sentado na beira da lagoa pescando. Não achei estranho. Aliás, a lagoa era pública. A diferença é que poucos conheciam aquela trilha, então quase ninguém ia lá. Mas, lógico, que sempre há exceções, o que deveria ser o caso dele. Me aproximei, já me apresentando. O homem, que era tão escuro que a pele dele chegava até brilhar na luz do sol, me recebeu com um sorriso no rosto. Conversa vai, conversa vem, ele disse que estava pescando para o almoço. Jorginho convidou ele para se juntar a nós no acampamento. Ele aceitou e foi aí que a farra começou. Passamos o dia inteiro tomando banho no lago, bebendo cerveja e comendo os peixes que o homem havia pescado. O dia foi até divertido, mas eu não esperava pelo que estava por vir. O homem disse que iria pegar o rumo de casa dele e agradeceu pelo dia tão diferente do normal. Mas, sem ele ver, Jorginho havia pego o peixe da cesta dele. Isso ele só falou depois que o homem foi embora. A noite foi caindo e aquele homem foi embora. Continuamos a bebedeira em volta da fogueira, se aquecendo do frio e comendo os peixes que Jorginho havia roubado do homem, e caíamos na gargalhada. A noite foi se passando. Eu observei que a lua foi se escondendo dentre as nuvens, deixando aquele local escuro. E a fogueira, iluminando ao redor, criava um ar sombrio e assustador. O que antes era bonito, agora macabro. Colocamos mais lenha para assim a fogueira ficar mais alta. Quando então Jorginho disse: "Ei, boy, tá escutando isso? Parece uma pessoa andando. Será que aquele homem está voltando?" Depois que ele disse isso, eu comecei a escutar realmente os passos. Mas o Mudinho não parava de fazer alvoroço, atrapalhando completamente minha tentativa de continuar escutando alguma coisa. Mandamos ele ficar quieto, mas foi aí que começou a vir uma ventania do meio do mato, só que um pouco longe da gente. Esse vento parecia não vir do céu, pois as copas das árvores balançavam muito pouco. Parecia vir do chão, pois a poeira era grande, e aquilo se aproximava cada vez mais. Por alguns segundos, a mata ficou toda em silêncio. Eu só vi algo totalmente escuro. A única coisa que destacava era algo em sua cabeça. Parecia um gorro vermelho. Aquilo soprou cinzas quentes nos olhos do Mudinho. Foi muito rápido, poucos segundos. Fiquei atento e percebi que a mata não estava fazendo barulho. Então, até os animais estavam com medo daquilo.
O mudinho, desesperado com as cinzas quentes, correu em direção ao lago. Jorginho ficou paralisado. Eu tentei procurar aonde aquilo estava. Foi aí que, dessa vez, Jorginho é quem foi atacado. Aquela coisa jogou cinzas quentes em seus olhos. E eu percebi que, pelo cheiro, era cinza de fumo preto. Foi aí que entendi que o próximo seria eu. E fiquei agoniado, pois não sabia o que iria acontecer depois. Cerca de 20 segundos sem acontecer nada, eu já estava em completo pânico, pois eu não conseguia ver de onde vinha aquilo. Meu coração batia tão rápido que eu sentia como se fosse sair pela minha boca. Escutei um assobio vindo da copa de uma árvore. O assobio era fino, doeu até os meus tímpanos. Comecei a escutar uma risada, como se fosse de um menino, só que um menino grande. Olhei para o lago e lá estava Jorginho e Mudinho, tentando lavrar o rosto. Quando pisquei meus olhos, vi aquilo vindo na minha direção. E foi horrível. Ele era mais escuro que a noite. Os olhos brilhavam, seus dentes eram amarelados e o negócio vermelho na cabeça, na verdade, eram pequenos chifres. Ele tinha apenas uma perna e estava com uma saia feita de folhas. Só deu para ver como aquilo era e o bicho soprou cinzas dos meus olhos. Depois disso, não consegui enxergar nada, sentindo as cinzas queimar. Escutei os gritos do Mudinho e fui correndo atrás. O desespero estava grande. Que tropeço em alguma coisa. Parecia ser um pedaço de pau. Enfim, só escutava gargalhadas e fui me arrastando até o lago. Finalmente cheguei até o lago e molhei com meus olhos, fazendo aquilo tudo aliviar. As gargalhadas não paravam. Eu estava com muito medo, pois éramos alvos fáceis ali. Ouvi o nosso acampamento sendo bagunçado e depois de alguns segundos consegui abrir os olhos. O acampamento estava todo bagunçado. A criatura havia levado algumas coisas com ele, mas não víamos aquele pequeno demônio mais. Só pegamos as lanternas e metemos o pé dali, abandonando tudo por lá. No momento em que estávamos correndo, ouvimos gargalhadas vindo atrás. A correria foi intensa. Nunca corri tanto e mal enxergava as coisas, devido ao ocorrido com as cinzas. Graças a Deus, chegamos na casa do Mudinho, contamos tudo o que havia acontecido e a avó dele disse que poderia ser o Saci, pregando alguma peça. Agora, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Um homem negro que estava pescando e bebeu com a gente, ele poderia ser o Saci? Olá, eu me chamo Rosa, tenho 36 anos e sou do Rio de Janeiro, na capital. Mas essa história ocorreu com a minha família, um pouco antes deles saírem do Nordeste e virem para o Rio. Esse relato aconteceu com meu tataravô, Francisco, mais conhecido como Chico ou Chiquinho, por aquelas bandas. Esse caso ocorreu há muito tempo atrás, em um pequeno povoado na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Eu vou contar como se fosse ele, assim todos entenderão melhor. Eu era um homem muito trabalhador, que saiu da seca do Nordeste e viajei com a minha família pedindo carona nas estradas a um e a outro, até chegar no Rio de Janeiro. Como minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, eu tive que fazer uma casinha dentro dos matos, pouco afastada do povoado, pois comprar ou alugar uma casa seria muito caro. A gente morava na Serra das Araras, dentre os matos mesmo. A casa era feita de pau a pique e tinha apenas um cômodo. Nós fazíamos nossas necessidades nos matos. Um tempo depois, eu arranjei um serviço como servente de pedreiro no povoado. Nos primeiros dias, eu pegava uma estradinha de terra que levava até lá. Depois de trabalhar alguns dias, consegui um dinheiro para comprar uma bicicleta velha.
eu mesmo ajeitei e dei uns retoques. Ela iria servir para me levar até o trabalho. Também pude comprar alimentos melhores e melhorar nossa casa, sempre deixando ela mais resistente a chuvas e ventanias. Depois de algum tempo, eu já havia conseguido fazer um banheiro, também feito de pau a pique, mas do lado de fora. Não tínhamos água encanada ou até mesmo eletricidade, pois naquela época ainda não havia em algumas regiões do Brasil. Minha esposa já estava com 8 meses e, graças a Deus, eu já havia conseguido comprar várias coisas para o bebê. E também algumas mães se comoveram com a nossa situação e foi dando uma ajuda, doando roupas, móveis e tudo mais. Nossa vida estava boa. Só morava eu, minha esposa por aquelas bandas e o povoado ficava um pouco mais à frente. Nossa casa só tinha mato e árvores ao redor. Eu sempre capinava com medo de aparecer algum bicho e machucar minha esposa. Éramos sempre muito higiênicos e limpos. Um certo dia, eu estava no povoado, escutando escondido o que o povo estava falando. Era sobre uma tal criatura que andava assustando o povo na região da estradinha. Nem os poucos caminheiros que tinha passavam por ali. Foi aí que me toquei, que eu sempre passava por aquela estradinha. Eu apenas ri baixo, pois eu era cabra que veio do Nordeste para tentar ganhar a vida no Rio, e nenhuma lenda me assustava. Minha bicicleta tinha uma garupa, onde eu levava minha esposa para fazer algumas compras no povoado e gastar os nossos cruzeiros somente com o necessário. O pastor da igreja sempre me chamava para assistir a um culto, mas eu sempre disse que não tinha tempo. Além de realmente não ter tempo, sou católico, mas sei que Deus anda por todas as religiões. Porém, minha esposa adorava ir aos cultos, então eu ficava na pracinha do povoado conversando com o pessoal enquanto o culto acabava. O povo dali sempre ria do meu sotaque e jeito de falar. Diziam que eu era muito engraçado. Às vezes eu ficava sem entender, até que, finalmente, o pastor explicou, dizendo que ninguém do povoado havia conhecido alguém de outra região. Pensavam que todos falavam igual. Enfim, naquele dia, voltando para casa de tardezinha, pedalando na minha bicicleta, a bolsa da minha esposa estourou. A sorte é que ainda estávamos perto do povoado. Eu pedalei aperreado e levei ela para a parteira, já que não tinha hospitais próximos. Cheguei na parteira e logo meu filho nasceu, sem muita demora. Ele nasceu um pouco antes do tempo, mas a parteira, com suas habilidades, fez ele ficar saudável, como todo bebê tem que ser. Eu agradeci e dei algum dinheiro a ela como agrado. Ela disse que não precisava, mas eu insisti. Meu filho era a coisa mais bonita do mundo. Tinha a cara da mãe e os meus olhos. Logo o povoado inteiro ficou sabendo e veio ver o neném na casa da parteira, que se chamava Severina. Combinei com Dona Severina que eu iria pagar a ela para cuidar da minha esposa e do bebê por alguns dias, pois eu teria muito trabalho. Ela aceitou, pois adorava crianças. No outro dia de manhã, comecei meus serviços e o tempo foi se passando, até que chegou a noite. Terminei tudo por lá e fui passar na casa da parteira, onde a minha esposa estava. Deixei um cheiro nela e disse que iria dormir em casa, mas que no dia seguinte eu estaria lá. Me despedi dela, peguei minha bicicleta velha e subi pela estradinha de terra. O vento estava sereno, a lua iluminava o caminho e as estrelas deixavam o céu lindo. O coachar dos sapos e os grilos cantando parecia me acompanhar enquanto eu pedalava. Eu estava numa boa, perdido nos meus pensamentos, quando avistei ao longe uma pessoa vindo num tipo de carroça. Achei estranho, ainda mais aquela hora da noite. Fomos nos aproximando e o homem parou sua carroça. Por algum motivo, eu parei automaticamente, acho que por impulso, e senti também que o vento havia parado.
Aquele homem estava com roupas maltrapilhas e com um chapéu de palha cobrindo seu rosto. Ele também estava com a cabeça baixada, então não deu para ver muita coisa. Ele me desejou uma boa noite e perguntou se eu tinha alguns trocados. Olhei meus bolsos da frente e não havia nenhuma moeda sequer. Eu respondi a ele assim: "Poxa, amigo, não me leve a mal, eu gosto muito de ajudar. Aliás, as pessoas ali no povoado sempre me ajudam, mas dessa vez os meus bolsos estão vazios. Me desculpe." Depois que eu falei isso, o homem apenas riu baixinho e disse que tudo bem, que eu fosse embora com o cão, pois esmola não se nega a ninguém. No automático, eu disse que ele fosse com Deus, mas quando eu voltei a pedalar, me toquei que ele tinha mandado eu embora com o cão. Logo me benzi e acelerei as pedaladas, pensando que quem desejaria esse tipo de coisa. Quando cheguei em casa, coloquei a bicicleta para dentro e verifiquei se estava tudo trancado. Até me banhar dentro de casa, eu me banhei, com medo daquele sujeito ter me seguido e fazer algo comigo, por eu ter negado um dinheiro. Quando passei a mão pelo bolso de trás da calça, vi que tinha sim 3 cruzeiros. Me sentei na cadeira e botei a mão na cabeça, vendo que eu havia cometido um erro. Mas, depois de alguns minutos, nem me importei mais. Só Deus sabia do meu coração que eu não havia negado porque eu quis. Me ajeitei para dormir na rede e descansei, pois o dia da labuta, aquele dia, havia sido grande. E, no outro dia, seria a mesma coisa. Com a luz do sol, que entrava pelas brechas, eu acordei. Olhei no relógio da parede e vi que estava um pouco atrasado. Fui lá fora e não havia mais baldes com água. Peguei e fui correndo o lixeiro para encher no riacho. Chegando lá, tinha um homem com chapéu de palha. Ele era negro e estava sentado em uma pedra, fumando um cigarro de palha. Não parecia ser o mesmo homem da noite passada, pois as roupas estavam limpas e sem nenhum buraco. E fora que, também, eu não havia avistado nenhuma carroça por ali. Fui encher os baldes, enchi um e quando mergulhei o outro, aquele homem me pediu um trocado. Respirei fundo, botei os baldes no chão e procurei, pelo menos, um cruzeiro na bermuda que eu estava. E dessa vez, realmente, não tinha nenhum. Tentei olhar no rosto dele, mas o chapéu de palha cobria. Então eu respondi assim: "Olha, me desculpe, mas eu não tenho. Estou atrasado para a labuta e tenho que me banhar. Eu saí de casa agora e não tenho nada." Ouvi aquele homem respirar fundo e ele disse que tudo bem, que meu dia fosse abençoado. Senti que não foi isso que ele quis dizer, mas como eu estava com pressa, nem dei muita atenção e voltei com os baldes. Me banhei e fui para o trabalho. Passei na casa da parteira, dei um cheiro em minha mulher e fiquei pouco tempo com meu filho. Disse à minha esposa que eu havia acordado um pouco tarde e que tinha que trabalhar, mas depois que eu terminasse, eu estaria lá. Me despedi e fui trabalhar. No trabalho, comentei com alguns homens sobre o ocorrido da noite passada. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos e depois o Jordão, um homem magro e alto, disse assim: "Aquele homem é bem comum nessa região. Ele sempre passa por essas bandas pedindo alguma esmola. Geralmente é naquela estradinha que dá para sua casa. O povo diz que ele pode ser uma assombração, já que, quando o povo nega algo, ele manda ir com um cão. Mas realmente ninguém sabe ao certo. Pode ser só um pendente ou um doido que vive pela região." Depois que o Jordão comentou isso, não sei se me tranquilizou ou se me deixou mais assustado. Só sei que voltei ao meu serviço e não comentei mais nada com ninguém. Quando acabei, já tarde da noite, acho que por volta das 9 horas, fui na casa da parteira e, por sorte, todos ainda estavam acordados, pois meu filho não deixava ninguém dormir. Dei o pagamento da parteira
e fui falar com minha esposa sobre os acontecimentos. Ela disse que era melhor dormir por ali hoje. Já estava tarde e aquele homem poderia aparecer. Eu disse que não tinha medo e que nada iria acontecer. Depois de prosear algumas horas com a minha esposa e admirar meu filho pequeno, peguei o rumo de casa. Só que dessa vez a estradinha estava um pouco escura, pois as nuvens ficavam passeando pela rua, dando para ver quase nada, e a neblina na estrada complicava também ainda mais a visão. Mas, como eu já sabia o caminho decorado, foi meio que fácil. O barulho dos grilos e o coachar dos sapos estavam todo ao redor por ali. Até que eu fui percebendo que enquanto eu pedalava, o barulho desses animais ia diminuindo e o vento ia ficando cada vez mais frio. Até que, já perto de mim, eu escutei um barulho de cascos e rodas, como se fosse uma carroça. Já me lembrei da noite passada e peguei algumas moedas. Aquele homem parou a carroça perto de mim, me desejando boa noite. Eu posso comer essa barra de ouro? Pode comer, meu. Pega e come. Posso comer ela toda? Pode. Eu disse a ele boa noite também, e já fui logo estendendo minhas mãos com as moedas, até que o tom da voz dele muda, ficando uma voz rouca, dizendo que ele havia pedido a mim 2 vezes, e nessas 2 vezes eu havia negado. Quando fui tentar me explicar, a lua finalmente saiu de dentro das nuvens, fazendo eu ver aquilo, que agora estava com a cabeça levantada. Engoli seco e senti meu coração acelerar. Nunca havia visto nada igual. Era uma caveira, com um chapéu de palha na cabeça e roupas que mostravam algumas partes dos ossos. Meu corpo ficou paralisado por alguns segundos. Só voltei a mim quando vi que aquilo estava descendo da carroça. Virei a bicicleta com muita dificuldade, em direção ao povoado. Comecei a pedalar o mais rápido que podia. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, eu senti algo pesado pulando na garupa da bicicleta, fazendo ela ficar mais pesada do que o normal. Eu senti as mãos finas abraçando minha cintura, um bafo quente no meu cangote. Eu era nordestino, mas eu não tinha nenhum conhecimento das criaturas do Rio de Janeiro. Pedalar se tornava cada vez mais cansativo e pesado. Eu sentia que meu coração iria sair pela boca. Eu me tremia mais que vara verde. Até que tive a ideia de cair no chão e me soltar daquilo e voltar correndo para o povoado. E assim eu fiz. Joguei a bicicleta para o lado e caí no chão. Aquilo me soltou. Foi o tempo que eu precisava para me levantar e correr. Quando me levantei, aquilo agarrou no meu pé e arranhou meu calcanhar, sem nem me tocar da dor. Comecei a correr o mais rápido que pude. Eu não ouvia grilo, nem sapo, nem coisa nenhuma. A estrada ainda estava com neblina e ficou mais escura. Até que, ao longe, eu avistei as luzes das lamparinas do povoado. Eu só escutava pisadas e gargalhadas atrás de mim. Até que finalmente cheguei na casa da parteira. Ainda assustado, bati na porta com tudo, fazendo o meu próprio filho acordar. A dona Severina abriu a porta e eu entrei. Me acalmaram com um copo d'água e eu contei tudo. No outro dia, o povo inteiro já estava sabendo disso. Eles arranjaram uma casa para mim e minha família. O dono deixou o aluguel baratinho e assim fomos morar lá. Depois de vários anos, me mudei para outra cidade, mas nunca me esqueci desse caos. Então, Robert e inscritos, esse foi o relato que aconteceu na minha família. Até hoje, ninguém sabe o que seria aquilo, mas todos sabem que as matas e povoados afastados escondem lendas e criaturas que ninguém gostaria de ver. Uma boa noite. Olá, me chamo Benedito, mais conhecido aqui pela região de Chorozinho, no Ceará, como Benedito Fumaça, pois para onde eu vou é com um cigarro de palha do lado.
Inclusive, na época do relato, todos no povoado me chamavam assim. Era como se fosse meu segundo nome. Acho que na época do relato, eu tinha meus 20 anos. Hoje, estou com 53. Então, esse relato foi há muito tempo atrás, em uma pequena região do município. Bom, eu tinha família na época. Morava com meus pais e até que eu recebi uma oportunidade de emprego. Trabalhar em um sítio muito grande, onde haviam criação de vários animais. Eu aceitei a proposta e iria ficar vários meses por lá. Me despedi dos meus pais e o patrão veio me buscar. Ficaria eu e mais 2 homens para cuidar de todos os animais. Um se apellidava de Caipora e o outro se chamava João. Esse, que se apellidava de Caipora, até hoje não sei o nome verdadeiro, mas dizia João que ele se chamava Jorge, e o apelido veio porque ele fumava muito, muito mais do que eu. Era pior do que chaminé de trem. Logo peguei amizade com eles. Eram muito gente boa, umas pessoas humildes e trabalhadoras. A fazenda que a gente trabalhava era bem grande, grande mesmo, daquelas que tinham celeiro, pasto enorme e tudo mais. Tinha a casa de ferramentas, a casa principal e a casa onde a gente ficava, que era dos caseiros. Que, para mim, que sou muito humilde, era uma casa muito grande e boa. Só haviam 2 cômodos, uma sala enorme e um banheiro. A sala era gigante e a gente armava nossas redes por ali mesmo. Os animais que tinham eram cabra, cabrito, boi, vaca, galinha. Essas coisas. O patrão havia contratado a gente só para cuidar dos animais. Não era para fazer mais nada, pois alguns animais dele estavam parecendo sem vida. Então, a gente ficava revezando e sempre dando voltas ao redor do pasto. Ninguém sabia do que esses animais haviam morrido, mas eles apareciam seco, apenas o osso, carne e pele, nada mais. E era principalmente as cabras que estavam para dar filhotes. Também aparecia galinha sem vida e até boi, e boi dos caros. Então, o patrão queria que a gente ficasse de olho nesses animais. O meu primeiro dia foi tranquilo. Nada demais aconteceu. Eu, Caipora e João já estávamos nos tornando um trio de melhores amigos em pouco tempo. Os dias foram se passando e alguns animais foram aparecendo sem vida. E, mesmo a gente de plantão, não escutava e nem via nada. Até que, em uma certa noite, estava sozinho, dando uma volta no pasto. Acho que era cerca de meia-noite, quando eu vi um alvoroço no galinheiro. Eu fui me aproximando, sem fazer muito barulho, para não espantar o que estivesse ali. Cheguei perto do galinheiro e mirei minha lanterna, vendo um tipo de bicho, totalmente estranho e esquisito. Parecia estar devorando uma das galinhas, mas de uma forma diferente. Aquilo parecia um rato, só que do tamanho de um cachorro, e tinha algumas características bem estranhas. Os olhos vermelhos e fundo, uma pelagem que ele só tinha na parte de trás. Era algo muito medonho. Quando aquilo me viu, saiu do galinheiro e começou a correr. Antes de eu ir atrás, pensando que fosse algum bicho desse mundo, gritei por Caipora e João. Eles logo vieram e nós 3 fomos correndo atrás. Mas o bicho era muito ligeiro, ainda mais sobre as 4 patas. Aquilo pulou a porteira e se embrenhou dentro dos matos. Voltamos e eu vi que o patrão havia acordado com alvoroço. Falei tudo o que vi para ele. O mesmo não pareceu estar surpreso. Disse que era esse bicho que estava acabando com seus animais. Montamos um plano de pegar aquele bicho. Seria na noite seguinte. Já no outro dia,
preparamos tudo para a armadilha. Uma cabra ficaria amarrada no meio do pasto e os outros animais ficariam presos, deixando aquela criatura ir atrás daquela cabra e a gente meteria chumbo. Mas se passaram cerca de 2 dias e nada do bicho voltar. A gente até pensou que ele tinha ido embora para outras bandas, mas mesmo assim deixamos a cabra por lá. Eu e o Caipora estávamos fumando no alpendre de casa, já tarde da noite. Estávamos proseando enquanto o João dormia, até que a Caipora notou uma movimentação estranha saindo do matagal. Eu, de longe, avistei aquele bicho e fomos acordar o patrão pelas portas dos fundos. Chamamos ele e quando vi, João já estava acordado, todos em alerta e com as espingardas na mão. Todos viram aquele bicho se aproximando. Na luz da lua, era mais medonho ainda. Nem os sapos e nem os grilos estavam cantando. Tudo num mais absoluto silêncio. Até que aquilo foi se aproximando da cabra sobre 2 patas, ficando de pé. E aquele bicho era enorme. Acho que tinha por volta de 1,60 m, 1,70 m no máximo. Só foi aquilo se aproximar mais um pouco da cabra que eu ouvi o primeiro disparo. E assim foi. Descarreguei a espingarda, mas nenhum chumbo pegou. Aquele bicho se esquivava de tudo, até que ele começou a correr de volta para os matos. O patrão chamou a gente para ir atrás e assim fomos. Todos nós começamos a correr atrás daquilo, passando pela porteira e entrando mata dentro. Mal sabíamos os perigos que estávamos correndo ali. Aquele bicho era ligeiro, mas 4 homens atrás dele não seria fácil o animal escapar. Até que ele parou de correr, por algum motivo. Acho que por impulso, nós 4 paramos de correr também. E, naquele momento, nós viramos as presas da criatura, que naquela altura, os seus olhos ficaram avermelhados, parecendo brasa, e todos já sabíamos que aquele bicho não pertencia a esse mundo. Não sei quem era o mais medroso, só sei que o Caipora foi o primeiro a correr, fazendo o bicho ir atrás dele. O danado, ao invés de ir na direção contrária, foi para o lado, onde estava o patrão. Então os 2 começaram a correr para frente. Eu e João fomos atrás, correndo para tentar pegar o bicho. Eu gritava para o João: "Ei, isso não é desse mundo, vamos voltar, não vale a pena arriscar nossas vidas." João gritou de volta concordando comigo. Eu fiquei parado por alguns minutos e mirei naquilo, acertando em cheio, fazendo ele parar de correr atrás do Caipora e do patrão. Aquilo foi para a frente, na velocidade da luz. Nós 4 voltamos correndo para a fazenda e ficamos proseando sobre o que poderia ser aquilo. O Caipora disse assim: "Ei, Benedito Fumaça, tá ligado que nessa criatura é o tal do chupa-cabra, né? O lobisomem não é. Pode ser um bicho da natureza ou pode ser isso daí, que veio das profundezas do inferno de tão feio que era." Nós 4, depois do sufoco que passamos, caímos na risada. Os dias foram se passando normalmente e nada daquilo voltar. Às vezes, eu escutava passos rápidos ou algo do tipo, mas nenhum outro bicho apareceu ferido ou sem vida. Eu trabalhei e ganhei um bom dinheiro, voltando para a casa dos meus pais. Conheci uma mulher que hoje é o amor da minha vida. Eu não sei que criatura era aquela. Só sei que era medonha e feia demais para ser desse mundo. E vocês, o que acham que era?